A aula passada a gente viu esse computação Bayesiana 1, né? Falei da amostragem por importância. E aí hoje a gente vai falar desse 2 aqui, tá? Eu vou falar desse 2 e vou dar a ideia mais ou menos do MCMC para vocês, tá? Então, assim, o método em si, vocês não vão mexer nele hoje, mas a partir da semana que vem, a aula vai ser com... Deixa eu pensar, talvez na semana que vem a aula já vai ser com o R aí de vocês aberto para a gente fazer alguma coisa, tá bom? Hoje talvez precise também, se vocês quiserem implementar o que está aqui já nesse arquivo, né? Porque aqui tem os comandos, deixa eu ver aqui. Aqui, tem um exemplo aqui. Só tem um exemplo, na verdade, tá? Mas o importante é só porque o método MCMC, ele leva também, ele também carrega essa ideia aqui de amostragem por rejeição, tá? Deixa só para lembrar vocês alguma coisa sobre isso. Agora começou uma bateção aqui, né? Então, vamos lá. Seguinte. Faltam os vizinhos da Roberta. Sorry. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar que você tem uma distribuição que tem uma cara mais ou menos assim, certo? E você não sabe gerar uma amostra dela. Você não consegue. Você gostaria e por algum motivo você não tem um comando do R ou de onde quer que seja para gerar uma amostra dela. O que você pode fazer? Você pode pegar qualquer outra distribuição, tá? A única exigência, assim, é que essa distribuição, ela englobe essa distribuição que você está interessado. Então, por exemplo, se aqui for A e aqui for B, você não pode pegar uma distribuição que varie aqui dentro, por exemplo. Só um pouquinho, deixa eu tirar isso aqui da tela, porque isso aqui está me incomodando. Agora eu estou igual a Aline na reunião anterior, agora foi. Então vamos, aqui. Se você pegar uma distribuição desse tipo assim, ó, vai dar ruim, porque essa distribuição aqui nunca vai chegar no B, nem nunca vai chegar no A, tá? Então, você vai precisar pegar alguma distribuição, por exemplo, que faça assim. Vamos imaginar que você pegue uma distribuição que faça assim. Ok? Essa vermelha é uma distribuição que você sabe amostrar dela. Ok? O que a gente faz? A gente pega essa distribuição e multiplica ela por uma constante. Você vai pegar uma constante e vai multiplicar. O que vai acabar acontecendo é que a gente vai jogar essa vermelhinha para cima, quando eu multiplicar por uma constante, de forma que ela fique, agora eu vou botar em preto aqui, de forma que ela fique mais ou menos, vamos fazer ela vindo por cima aqui. Imagina que ela faz isso daqui. Imaginem que essa preta é K vezes a vermelha. Deixa eu dar nomes aos bois aqui, né? A vermelha eu vou chamar de Q. Q de θ. Tá? Essa azul é a minha de interesse. Eu vou chamar de P de θ. E essa pretinha é K vezes Q de θ. Isso não é uma densidade, porque é uma densidade multiplicada por uma constante, de forma que ela fique... Na verdade, se eu multiplicar aqui, nem sempre vai funcionar, mas enfim. Eu tenho que achar uma distribuição que passe por cima da minha azul. Ok? Ela tem que passar por cima dessa minha azul aqui. E aí, o que você vai fazer, né? Eu vou dar uma limpada aqui agora, só para vocês enxergarem melhor. Eu vou tirar essa vermelha daqui. Tá? E imaginem agora que eu quero uma amostra da azul a partir da preta. O que vai acontecer? Eu vou começar a gerar. Se por acaso eu gerar, vou botar umas bolinhas vermelhas aqui. Vamos imaginar que eu gerei um θ aqui, ó. Vamos imaginar que eu gerei esse ponto aqui, que veio dessa distribuição em preto. Ok? Esse ponto aqui,
tem baixa probabilidade na linha azul, concordam? Nessa distribuição azul aqui, ó, esse pontinho vermelho tem baixa probabilidade. A probabilidade dele é praticamente zero. A azul aqui tende a zero e é praticamente zero. Então, o que eu vou fazer? Esse pontinho, quando eu gerar, eu vou aceitar ele com probabilidade zero. Ok? Esse cara aqui praticamente vai ser rejeitado. Se eu gerar um pontinho aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou olhar a altura que eu tinha na azul, certo? E a altura que eu tenho global, a altura tela em cima. Eu vou dividir esse pedacinho aqui de baixo, certo? Por esse comprimento inteiro. Vocês concordam que esse pedacinho aqui, dividido pelo traço completo, é menor que meio? Todo mundo está vendo? Esse comprimentozinho aqui, se dividir pelo comprimento total, ele não é tão grande assim, é menor que meio. Essa vai ser a probabilidade de eu aceitar esse meu candidato que caiu aqui, ó, nesse ponto aqui. Ou seja, não é tão alta. Por outro lado, se eu gerar um ponto aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou olhar essa altura aqui, tá? Que é bastante, esse comprimento aqui, e vou dividir ele pelo comprimento inteiro até a pretinha. Até a preta lá em cima. Vocês concordam que no caso desse ponto aqui, eu vou chamar esse daqui de... Esse foi minha primeira observação, que foi jogada fora. Essa daqui é a minha segunda observação, que tem boas chances de ser jogada fora. Essa daqui foi a terceira observação que eu tive do θ gerado. Essa daqui tem boas chances de ser aceita. Por quê? Porque a probabilidade dela ser aceita é esse comprimento grande dividido pelo comprimento total. Isso vai dar 0,95, 0,97. Quase certo que eu aceite esse valor. Certo? Então, o que vai acontecer no final? A gente vai ficar gerando valores da linha preta e aceitando eles de acordo com as probabilidades em função desses comprimentos aqui, ó. Eu vou acabar aceitando muitos pontos nessa região aqui, aceitando poucos pontos nessa região aqui e aceitando menos ainda nessa região aqui, praticamente zero, ok? Então, o que vai acabar acontecendo aqui é que eu vou ficar com uma amostra, agora ficou totalmente poluído esse negócio. Vamos dar uma limpada aqui. No final, deixa eu tirar esse traço grande ali, tirar esse daqui. No final, a gente vai ficar com um histograma, que vai ser uma coisa mais ou menos assim. Vai ser um histograma bonitinho aqui, com mais observações no meio do que nas caudas, porque esses aqui do meio tiveram maior probabilidade de ser aceitos. Essa conta que eu falei de dividir aqui, o que eu estava fazendo, né? O que é o segmento, o que representa esse segmento aqui, ó, daqui até aqui? Esse segmento todo aqui, ó, certo? É a altura que eu tenho, é o meu, deixa eu botar aqui no cantinho, é o meu P de θ. E quando eu divido ele pelo segmento total, que é o que vai até a linha preta, eu estou dividindo pela altura do Q de θ vezes o K. Então, eu estou fazendo isso daqui, ó. K, Q de θ. Essa daqui vira a probabilidade de aceitação. Você me dá um θ, que foi amostrado dessa distribuição Q aqui, tá? E a partir dele, eu vou aceitá-lo ou não com essa probabilidade aqui, ó. P sobre K vezes Q. É uma coisa bem intuitiva e que funciona muitas vezes. Qual é o grande problema aqui, tá? O grande problema é escolher essa função Q, tá? Porque no fundo, você sempre vai ter situações desse tipo aqui, ó. Você vai ter uma distribuição qualquer e você vai ter que encontrar uma distribuição proposta que passe por cima dela, ok? Se você escolher uma distribuição
que faça, sei lá, por exemplo, imagina uma distribuição que você pega que seja assim, ó. Uma distribuição assim, tá? Essa distribuição não está legal porque ela não está passando por cima dessa linha azul aqui. Então, você vai ter que aumentar ela. O que acontece se você aumentar ela multiplicando por uma constante k? Ela vai acabar ficando assim, ó. Deixa eu botar aqui em... Peraí, deixa eu apagar. Vou botar em preto. Ela vai acabar ficando uma coisa assim, ó. Lá em cima e depois vai cair assim. Certo? Tudo isso para poder passar por cima. Essa daqui vai virar a sua k vezes q de θ. E essa azul aqui é a sua P de θ. Qual é o grande problema aqui? Mesmo nessa região aqui, ó, essa região que está aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, é uma região que eu deveria aceitar bastante, certo? Eu deveria aceitar bastante. Por quê? Porque é a região que tem a maior densidade nessa linha azul. Mas qual é o grande problema aqui? Quando eu for fazer aquela conta que eu disse para vocês, eu tenho que dividir esse segmentozinho aqui, esse segmento aqui, eu tenho que dividir ele pelo segmento total, que vem até aqui em cima. Então, o que está acontecendo? Mesmo nessa região que eu queria que tivesse probabilidade de aceitação próxima de 1, eu estou tendo uma probabilidade de aceitação de 0,6, de 0,55. Não é muito bom, eu estou jogando muita amostra fora. Tá? Então, o que a gente tem que buscar num problema desses é uma distribuição que passe por cima e que seja parecida. Então, se a sua distribuição é assim, você deveria encontrar uma distribuição que fizesse mais ou menos assim, ó, e que não passasse muito dela, certo? Encontrar uma constante, né? Encontrar uma constante vezes alguma densidade que exista por aí que tenha essa cara aqui. Porque, por exemplo, podem ver, nessa região aqui, ó, que vai mais ou menos daqui até aqui, ó, a probabilidade de aceitação é praticamente 1. Vocês conseguem ver aqui? A altura, né? Se você pegar qualquer segmento aqui de reta, a altura até a linha azul dividido pela altura até a linha preta é a mesma. Então, a aceitação é praticamente 1 nessa região aqui. Nessa região aqui, a aceitação também é alta. Nessa região aqui, só aqui que é um pouquinho mais baixo. Só nessa parte aqui, ó, que vai dar uma aceitação baixa. O restante tudo vai ser aceitação alta e você não vai ter que gerar muitos valores. Certo? Essa é a ideia mais ou menos por trás do método da rejeição, aceitação e rejeição. Vocês lembram dessas ideias aqui lá de computacional 2? Alguém lembra disso? Ou é totalmente novidade? Lembro sim. Oi? Lembro sim. Lembraram, né? Tá. Então é o seguinte, vamos lá para o quadro, tá aqui mesmo, né? Aqui. Então vamos lá. Amostragem por rejeição. Tudo que eu falei ali já estava dito. Basicamente, você vai ter uma distribuição de interesse, só que agora, quem vai ser a minha distribuição de interesse? A posteriori, tá? Porque a nossa posteriori, às vezes, é muito feia, tá? É feia demais a nossa posteriori. Você não consegue amostrar dela, você não sabe como amostrar dela, tá? Você não sabe como gerar uma amostra. Eu vou explicar depois por que isso é importante, tá? Então, você tem que encontrar essa aqui, né, vezes uma constante k, que seja maior do que ela. E qual vai ser a probabilidade de aceitação? A probabilidade de aceitação vai ser o valor da sua função de interesse dividido por esse k vezes o q. Exatamente o que eu estava mostrando no quadro é o que está aqui. Só mudou que lá no quadro eu estava chamando p de θ. E agora eu estou chamando de p de θ dado x, porque, em geral, vai ser uma posteriori. Em geral, ela vai ser uma posteriori. Ok? Agora, como que você faz isso no R? Como que você faz para aceitar um valor com uma determinada probabilidade no R? Tá? Então, é o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Vamos lá para o R. Deixa eu abrir o R aqui. Vamos imaginar o R. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu botar 24.
Talvez vocês já tenham feito isso lá na disciplina de computacional 2, mas não custa aqui, tá? Vamos imaginar o seguinte. Imagina que você quer saber, você quer gerar um número, tá? Vou escrever aqui como se fosse um bloco de notas, tá? Quero gerar um número aleatório, ok? Aceitá-lo com probabilidade. Me digam aí uma probabilidade qualquer entre 0 e 1. Menos meio que não tem graça. Famoso 0,95. 0,95. Ok? Vamos imaginar que você quer fazer isso. Quero gerar um número aleatório e aceitá-lo com probabilidade 0,95. Tá? Esqueça o que está ali. Eu só estou fazendo isso como um bloco de notas mesmo. Tá? Eu sei que eu poderia usar o script. Eu sei que eu estou aqui vivendo no século passado, mas enfim. O ponto é, gerei um número. Eu vou colocar aqui que o meu candidato é o meu x, ou melhor, meu θ. Vou botar aqui em minúsculo. O meu θ candidato, por exemplo, é uma normal. Vou pegar aqui uma amostra de uma normal, uma amostra de tamanho 1, numa normal padrão. Certo? Então, quem é o meu θ está aqui, ó, esse menos 0,23. Mas eu não quero aceitar esse cara assim do nada. Eu preciso aceitá-lo com uma determinada probabilidade. Como que eu faço isso? Vamos pensar o seguinte. Eu quero simular um evento que tenha a probabilidade 0,95 de acontecer. Se eu conseguir simular um evento que tenha 0,95 de probabilidade de acontecer, e ele acontecer, eu posso fingir que o que aconteceu foi esse θ aqui. Aconteceu esse número que está aqui. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um evento com probabilidade de ocorrência 0,95. Se esse evento acontecer, eu aceito esse θ. Se esse evento não acontecer, eu não aceito esse θ. E qual é a maneira mais fácil de se criar um evento com probabilidade 0,95? Vocês sabem? Vocês sabem alguma distribuição de probabilidade que vocês conseguem me dizer de cabeça, assim, que a probabilidade do x estar em tal intervalo é 0,95? Vocês sabem me dizer isso de cabeça? Uniforme. Oi? Uniforme. Normal padrão. Só um pouquinho. Alguém falou uniforme, alguém falou Normal padrão. normal padrão. Normal padrão é meio difícil, mas ok, até dá. O 95, você sabe exatamente qual é o intervalo para dar 0,95? Tem que saber de cabeça, né? Vamos lá, pensa assim, né? Uma normal entre menos 1,96 E 1,96. E até 1,96. 1,96, você tem exatamente 95% da área. Ok? Então, essa não é a maneira mais simples, mas vamos assumir que eu faça essa. Esse vai ser meu evento de interesse. Se acontecer, eu vou gerar por teste de uma normal. Se ele cair nesse intervalo, acontecer um evento com probabilidade 0,95. Se não acontecer, dele estar nesse intervalo, não aconteceu o meu evento com probabilidade 0,95. Vou fazer esse teste agora aqui, tá? Vamos fazer aqui um teste. R enorme. Aconteceu, né? Está entre menos 1,96 e 1,96. Logo, aconteceu um evento com probabilidade 0,95. Logo, vou aceitar o meu θ. Okay? Isso poderia ser feito. Mas foi fácil com o 95, porque a gente sabe de cabeça na normal, né? Se eu desse uma probabilidade mais esquisita, talvez você apanhasse um pouco para achar esse valor de cabeça. Mas com a uniforme é muito fácil. Se você pegar uma uniforme 0,1, certo? Se você tiver uma uniforme 0,1, ok? A gente sabe que esse evento aqui, ó, é x menor que 0,95, este evento aqui, ó, tem que probabilidade? 0,95. Exatamente 0,95. Se você colocasse qualquer outro número aqui, né? Se você colocasse 0,5, isso aqui daria 0,5. Ok? Então, a maneira mais fácil de fazer um teste é você gerar um valor de uma uniforme. Se o valor der menor do que esse número que você colocou, é porque aconteceu o evento com essa probabilidade aqui.
Se ele der maior, é porque não aconteceu. Então, vou fazer aqui um exemplo disso, né? Eu vou gerar aqui R unif 1, uma amostra numa uniforme 0,1. O que eu estou fazendo, então? Eu vou gerar um valor de uma uniforme 0,1. Se cair um número no intervalo 0 até 0,95, é porque aconteceu um evento com probabilidade 0,95. Logo, eu vou aceitar esse meu carinha aqui, esses menos 0,23. Se por acaso o valor gerado estiver entre 0,95 e 1, aconteceu um evento com probabilidade 0,05 e eu vou rejeitar esse cara aqui. Vou fazer isso agora. 0,7 está entre 0 e 0,95, logo vou aceitar o valor menos 0,23. Ok? Tudo bem isso, essa ideia? Todo mundo entendeu? Então, indo lá... Opa, não é? Indo lá para o... Deixa eu só mexer aqui rapidinho para não perder isso aqui. Tá. Indo para lá, olha como é que você faz. O algoritmo básico é o seguinte, né? Você simula um teta asterisco. Por que é teta asterisco? Porque ele é um candidato, certo? Você não sabe gerar ele da distribuição da posteriori, você não sabe. Você vai gerar ele da onde? De uma distribuição que você saiba gerar. Gerou ele é um candidato ainda. Por que ele é um candidato? Porque você não sabe se vai ficar com ele ou não. Qual é a probabilidade de você ficar com ele? A probabilidade de você ficar com ele é a probabilidade de aceitação. É essa daqui, ó. É essa razão aqui é a probabilidade de aceitação. Então, o que você tem que fazer? Você gera um número aleatório de uma uniforme 0,1. Se o valor que você gerar for menor do que essa probabilidade aqui, você aceita ele. Aceita esse teta candidato. Se ele for maior, você rejeita. Ok? É basicamente isso o algoritmo para a amostragem por rejeição. Ok? A grande questão aqui é encontrar quem é essa Q e quem vai ser esse K, que você vai colocar aqui na frente também. Tá? Tem vantagens você escolher um K ótimo. Tá? O que seria o K ótimo? Né? O K ótimo é aquele que faz com que ela fique exatamente em cima, sem ficar nenhuma folguinha aqui. Tá? Não pode ter nenhuma folguinha. Se por acaso ela tivesse aqui assim, ó, peraí. Se você tivesse colocado uma distribuição que ficasse assim, ó, o método vai funcionar. Mas ela não é efetiva, porque tem essa sobra aqui, ó. Vai fazer você jogar a amostra no lixo. Para não ficar nenhuma folguinha nessa parte que tem maior densidade, é isso? Isso, exatamente. Então, qual é o segredo da história, né? Você tem a sua função de interesse, que está aqui. Deixa eu botar em azul, que eu estava fazendo em azul. A sua posteriori, por exemplo, está aqui, né? E você tem uma proposta. Você vai fazer a conta para ver qual é o ponto mais alto da sua posteriori. Vamos imaginar que o ponto mais alto da sua posteriori seja esse aqui. Então, você vai ter que encontrar o valor de K que faz com que a sua proposta, né, que é essa pretinha aqui, fique exatamente igualzinho ali, certo? Você vai tentar encontrar o valor de K ótimo, que faça com que o K vezes o Q de θ fique exatamente no ponto máximo ali, não tenha folga. É só isso, tá? E por que alguém faria isso? Para não gerar tanta amostra no lixo, tá? Porque se alguém fala para você assim, gera uma amostra de tamanho 100 mil para mim. Se você fizer da forma como está aqui esse desenho, talvez você tenha que gerar 110 mil. Mas se você tivesse usado uma distribuição desse tipo assim, ó, aqui em cima, às vezes você tem que gerar 200 mil para conseguir 100 mil. Ou tem que gerar 500 mil para conseguir 100 mil. Joga muita amostra no lixo, tá? E fica mais trabalhoso computacionalmente. Mas a grande ideia que me interessa que vocês aprendam, tá? Que vocês vão ter que usar, é essa coisa de aceitar ou rejeitar um valor com uma certa probabilidade. Vocês vão ter que saber fazer isso. Ou seja, vocês vão ter um candidato que vai ser gerado de uma distribuição
e vocês vão aceitá-lo com uma certa probabilidade. Então, vocês vão gerar uma uniforme no intervalo 0,1 e fazer esse procedimento de aceitação. Não vai ser igual a esse que está aqui, não vai ser essa a probabilidade de aceitação, mas vocês têm que saber o procedimento de aceitar ou rejeitar um número com uma certa probabilidade. Tá? Eu recomendo fazer sempre pela uniforme, tá? E não pela normal. É mais rápido e funciona melhor. Tá? Aqui, ó, tem mais alguns detalhes aqui que dá para a gente fazer. Você pode, por exemplo, usar a sua priori como distribuição auxiliar. Para usar essa Q aqui, ó, você pode usar a priori para fazer isso, tá? E eu não vou, assim, entrar muito em detalhe, porque as exigências do método aqui, ó, tá? São coisas que vocês aprenderam na disciplina anterior, tá? Na disciplina de Computacional 2. O ponto é que o ideal é você usar o estimador de máxima verossimilhança. O ponto que maximiza a verossimilhança acaba sendo o K, é o seu candidato aqui para o K ótimo, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe, eu vou só mostrar o exemplo aqui para vocês, tá? Onde a gente tem uma normal, θ1, tá? E a gente tem uma distribuição a priori de θ, que é uma T de student com 1 grau de liberdade. Não sei se vocês lembram, mas a T de student com 1 grau de liberdade é a famosa Cauchy, que não tem média, tá? E aí, o que está sendo pedido aqui? Obtenha uma amostra de tamanho 1000 da distribuição a posteriori de θ, usando o método da rejeição. Assuma que x igual a 5 foi observado. Aí tem a continha aqui. Deixa eu só botar aqui embaixo. A gente tem o código aqui, caso vocês queiram fazer, tá? Mas vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui. O algoritmo, eu estou gerando θ de uma Cauchy, né, que é o que está dito aqui, que vai ser minha distribuição auxiliar, e eu vou ter que aceitar ele com uma certa probabilidade. Antes de eu ir no exemplo, acho que eu vou ter que voltar aqui em cima para mostrar essa expressão aqui, senão não vai ficar muito claro para vocês. Tá? Eu vou ter que voltar aqui. Eu achei que estava direto, mas não está direto não. Tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom. Tá. Vamos olhar para cá, tá? Geralmente, tá? A gente vai estar interessado numa posteriori. Por que essas posteriores a gente não consegue gerar delas, tá? Deixa eu ver se eu tenho um artigo aqui, ou qualquer coisa que seja, para vocês olharem uma posteriori do mundo real. Deixa eu pegar... Ah, já sei. Eu vou mostrar para vocês uma posteriori do mundo real. Eu vou pegar a minha tese para vocês darem uma olhada, tá? Só para vocês verem uma posteriori feia, tá? Eu vou colocar aqui na... Deixa eu botar aqui no site do DME. Não foi? Agora vai... Foi. Vou pegar aqui uma... Deixa eu achar aqui a minha... Espera aí. Tem várias aqui, né? Mas eu vou pegar na minha que eu tenho certeza onde está, né? Deixa eu pegar aqui. Desce. Aí, deixa eu pegar aqui. Tá abrindo. Deixa eu procurar aqui. Vamos descer. Desce. Vou pegar uma posteriori para vocês olharem a cara dela. Peraí que deu uma doida aqui. Calma. Calma que não tá indo. Tô chegando, tá? Calma. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá tão silencioso. Sim. Estão me ouvindo? Estamos. Tá. Deixa eu mostrar para vocês uma... Isso aqui é uma cara de uma posteriori possível, tá? Isso aqui, deixa eu dar um zoom. Onde é que eu dou zoom aqui nesse negócio, gente? Aqui. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Mas, enfim, em geral, quando você escreve uma posteriori, tá?
você acaba ficando com um proporcional e uma expressão que é um kernel, tá? Esse kernel que está aqui, ó, se vocês derem uma olhada, tem exponencial nele, tá? Tem aqui, ó, exponencial, e no expoente tem exponencial de novo, tá? Esse tipo de coisa aqui, ó, não cai em nenhuma distribuição que você conheça, mas nenhuma mesmo, tá? Não tem nada. Não tem como você fazer inferência com uma posteriori desse tipo aqui, porque você não consegue calcular nenhuma probabilidade, você só tem o kernel. Você não sabe a constante que falta. Você não consegue fazer a integral aqui, de menos infinito a mais infinito, para achar a constante que está faltando. Então, só tem uma maneira de você calcular, por exemplo, probabilidades aqui. É simular essa distribuição, você simula ela, e aí você vai ter uma amostra. Com base nessa amostra, você usa Monte Carlo. Por exemplo, a média amostral é a média dessa distribuição. A mediana amostral é a mediana dessa distribuição. A proporção de observações que são maiores do que 10 é a probabilidade desse S aqui ser maior do que 10. E assim por diante. Você vai utilizar Monte Carlo para isso, e por isso você precisa de uma amostra de uma distribuição desse tipo aqui, ó, tá? Porque você não sabe amostrar dela. Então, voltando lá para o que a gente está falando, imagina que você chegou numa posteriori e que você não sabe amostrar dela, por algum motivo. Você não consegue fazer integrais com ela, tá? O requisito que a gente tem é que ela vai ter que ser menor do que a nossa distribuição proposta vezes uma constante, certo? Só que o que eu vou fazer aqui? Vamos olhar a linha de cima para a linha de baixo. O que mudou da linha de cima para a linha de baixo aqui? Essa primeira para a segunda. Todo mundo entendeu essa primeira linha aqui? O P Essa virou primeira Q. linha... Oi? Q virou P. Isso. Essa primeira linha aqui, ó, é a exigência que eu estou falando aqui, ó, que a K vezes Q tem que ser maior do que a azul. Então, é essa exigência que está aqui. Tudo começa assim. Aí agora a Camila percebeu que do Q mudou para o P. O que eu fiz? Eu estou usando como proposta a própria priori, certo? Ou seja, eu vou gerar da priori. Botei a minha proposta como sendo esse P aqui. Só que quem é essa posteriori aqui, né? A posteriori de θ dado x é P de x dado θ vezes P de θ sobre P de x, certo? Só que P de x é uma constante, vocês concordam? Esse P de x aqui é uma constante que não depende de θ, certo? Então, vou jogar ele lá para o outro lado. O que vai ficar aqui? P de x dado θ vezes P de θ, que é exatamente o kernel da posteriori que a gente está acostumado a fazer. Sempre é proporcional a isso aqui, proporcional à verossimilhança vezes a priori. É menor do que uma constante vezes outra constante vezes a priori. Ou seja, uma constante vezes uma constante é outra constante. Certo? Então, olha só que interessante isso daqui. Pode ser que não pareça para vocês, mas é para mim, tá? Eu estou agora com a seguinte restrição. Eu vou pegar minha priori, vou multiplicar por uma constante que faça com que ela seja maior do que o meu kernel. Tá? Então, deixa eu ver se vocês estão entendendo como isso aqui é importante. Vou botar aqui no quadro. Tá? Vamos fazer o seguinte. Vou pegar um exemplo prático aqui. Vamos imaginar que você tem isso aqui. Ó. Θ, P de θ, dado x, é proporcional. Vou botar um kernel aqui de uma gama, tá? Isso aqui é θ elevado a 2, esp de menos 3θ, θ maior do que zero. Ok? Quem é esse carinha que está aqui? Ó? Essa expressão que está aqui do kernel, ela veio da onde? Ela é exatamente a verossimilhança, é o P de x dado θ, vezes o P de θ, é o kernel. Ok? Eu não sei a constante que está aqui, tá? Proporcional para mim, eu não sei quem é a constante. Eu só sei o kernel, que é esse cara aqui. Ó. Geralmente o kernel a gente sabe. A nossa dificuldade é saber a constante que está ali fora. Então, o que eu estou dizendo aqui, ó, é que para eu conseguir amostrar da posteriori, nada mais é
do que eu olhar para o kernel, certo? Olhar para o kernel, que é essa parte aqui que a gente sempre tem, que é a verossimilhança vezes a priori, menor ou igual que a minha priori, que eu tenho, vezes uma constante. O meu objetivo, então, vai ser encontrar uma constante que seja maior do que esse kernel aqui, quando ela é multiplicada pela minha priori. O objetivo é encontrar esse cara aqui, ó, tá? E quem que a gente vai fazer para encontrar ele? Olhem essa expressão que está aqui, ó. Vou até escrever no quadro. Deixa eu botar no quadro. Espera aí. A expressão final que a gente ficou foi essa daqui, ó. P de x dado θ vezes P de θ é menor ou igual a 1K, que eu vou ter que escolher, vezes P de θ. É exatamente o que está lá. Estão vendo aqui, ó? É exatamente o que está lá. Só tem um asterisco aqui, porque é um K que eu vou ter que encontrar. Mas é isso aqui, ó. Só que tem a priori dos dois lados. Estão vendo? Então, eu posso simplificar isso aqui. E aí, o que vai ficar? Vai ficar P de x dado θ menor ou igual a K. Como é que você faz para encontrar um valor de K que seja maior do que a verossimilhança inteira? Por qualquer valor da verossimilhança. Como é que eu faço para achar? Maximizar a verossimilhança. Exatamente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui é sempre menor do que a verossimilhança aplicada no estimador de máxima verossimilhança. Isso é sempre verdade. Ok? Então, é daqui que vem o meu K asterisco que está lá no quadro. Então, na inferência bayesiana, como é que isso vai funcionar? Você vai ter que pegar, para poder amostrar direitinho da sua posteriori, você não precisa conhecer a posteriori. Basta conhecer o kernel. Tá? Conhecendo o kernel já é suficiente. Quem vai ser esse K asterisco? Você tem que, de alguma maneira, encontrar uma estimativa, uma moda da sua verossimilhança lá, tá? Você tem que saber quem é o valor da verossimilhança maximizada, que vai ser esse K aqui, tá? E a sua priori. E com isso, você vai conseguir amostrar desse kernel aqui, que é a sua posteriori. Você vai sempre aceitar com que probabilidade? Com a probabilidade, o kernel aqui, né? Dividido por essa expressão aqui, K vezes P. Exatamente como estava aqui em cima, né? Aqui, ó. P de θ dado x, dividido por esse K vezes o Q aqui, maior que P. É esse cara aqui. Só que no lugar do Q vai entrar a priori, e no lugar desse K vai entrar o valor ali que maximiza a verossimilhança. Enfim, vocês devem ter feito exercício disso lá em Computacional 2, tá? Então, assim, aqui tem o exemplo agora, finalmente. Lembro não, professor, mas tudo bem. Não lembra? Tá. Não. Mas, assim, você viu dessa maneira aqui, assim, você viu. Sim, mas a gente ter usado a máxima verossimilhança, não lembro disso. Tá, ok. Não, é que esse de usar a máxima verossimilhança é no caso específico de você utilizar como a distribuição auxiliar a priori, porque não tem priori lá em Computacional 2, né? Isso não tem. Pois é. Acaba que não funciona. Mas vamos fazer esse exemplo aqui, então. Seja x uma amostra proveniente do modelo normal θ1. Vamos botar no quadro isso, então. Vamos descer. Hoje meu quadro está feio de novo. Vamos lá. Então, esse daqui é o exemplo, não tem número, né? Não tem número, é o único exemplo. Então, esse daqui é do arquivo de computação Bayesiana 2, tá? Então, um exemplo. Vamos descer. Vai ficar o meu x dado θ é uma t de estudo, não é uma t não, é uma normal. É uma normal θ1. Ele está dizendo que a priori do θ
é uma Cauchy. Então, vai ser uma T com 1 grau de liberdade. Vamos ver. É exatamente isso. Ele quer uma amostra de tamanho 1000 e foi observado x igual a 5. Então, vamos colocar aqui embaixo. Ele quer 1000. Não é que eu tenho 1000, tá? Esse N aqui é o desejado. Okay? É o quanto que eu quero. Esse aqui é o desejado. E a gente sabe que o x foi igual a 5. Pronto. Então, vamos lá. Olha o que a gente vai fazer, né? A gente vai simular da minha a priori. Então, eu vou simular valores de uma Cauchy. Vamos olhar lá no código o que a gente está fazendo aqui. Ó. Eu estou colocando o meu vetor n aqui, começando com nada, tá? Estou criando aqui o meu θ, esse arquivo aqui não importa, que é para fins computacionais. Mas aqui dentro, θ proposto. Tá? Eu vou fazer esse procedimento, eu estou botando um while aqui, porque eu vou fazer até o n chegar a 1000, porque eu quero uma amostra de tamanho 1000. Tá? Então, em cada passo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou gerar um θ prop. O que é o θ prop? É o θ proposto. Como que eu vou gerar a minha proposta? Segundo uma T de student com 1 grau de liberdade, que é a mesma coisa que uma Cauchy. Certo? Então, isso aqui é o passo 1 do algoritmo. Simula um candidato de uma Cauchy. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar aquela razão ali, ó. P de x dado θ vezes P de θ sobre esse K asterisco vezes o P de θ asterisco. Deixa eu só mostrar aqui para vocês quem é o nosso estimador. Vamos botar isso aqui no quadro. Vamos botar aqui. A gente tem que P de x dado θ vezes P de θ sobre K, eu vou chamar esse K de asterisco porque ele é aquele K que maximiza, né? Vezes P de θ. Essa daqui é a minha probabilidade de aceitação. Esse aqui é o meu probabilidade de aceitação, tá? O que vai ser aqui em cima? Quem é esse P de x dado θ aqui? Ó? Esse P de x dado θ nada mais é do que uma normal θ1, ok? Então, se é uma normal θ1, quem que vai entrar no lugar desse x aqui? Eu vou colocando embaixo aqui. Vamos fazer aqui. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho aqui. Eu vou colocar um paralelo em vermelho embaixo. Vai ser a P de 5, certo? Aplicada onde? No θ candidato, que é o θ que eu acabei de gerar, no θ prop, tá? Vamos escrever assim. Θ, vou botar aqui em cima prop, só porque é como está no código, tá? Θ prop. Isso é um número, tá? Como é que isso aqui fica lá no R, né? Isso aqui fica simplesmente assim, ó. Densidade, ó, denorme, densidade da normal aplicada no ponto 5, ou seja, x igual a 5, com média θ proposto e variância 1. Isso aqui é no numerador. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Oi? Diga? Tudo bem. Só isso. Tá. Outra coisa. Vocês estão vendo que esse P de θ que está aqui tem em cima e tem embaixo. Certo? Então, ele morre aqui na história. Tá? Porque eu estou dividindo a minha distribuição de interesse pelo K vezes aquela que eu estou gerando, que é a minha Q, né? Só que a minha Q é a mesma da P. Então, essa parte aqui, ó, vai simplificar. Ok? Então, já vou dividir aqui para uma coisa mais simples. Ok? Eu só tenho que saber quem é esse K asterisco. Quem era o K asterisco? A gente viu lá em cima. Vamos subir aqui. K asterisco está aqui, ó. O K asterisco é
a minha verossimilhança aplicada no ponto X, utilizando como θ a minha estimativa de máxima verossimilhança de θ, certo? Então, quem é minha P de X dado θ nesse problema aqui? Nesse problema aqui, a minha P de X dado θ é uma normal θ1. Então, aqui vai ficar a minha P de novo, aplicado no 5. Agora a pergunta, né? Quem é esse cara aqui, ó? Quem é o θ de máxima verossimilhança nesse exemplo? Olhem para cá. A gente tem uma normal com média θ. Você observou uma observação e x foi igual a 5. Quem é o estimador de máxima verossimilhança da média da normal? 5. É a média X mostrada. Perfeito, é o x barra. Então é o próprio 5. Então o que vai acontecer aqui? No lugar desse θ chapéu aqui, ó, vai entrar o 5. Vai ser uma normal com média 5. Certo? Então, como é que vai ficar isso lá na razão, né? Lá na razão, vai ficar simplesmente o que está aqui, ó. P de x dado θ asterisco sobre P de x dado θ da máxima verossimilhança, vai ficar como está aqui, ó. Essa razão, uma normal com média 5 e média θ proposto, dividido por uma normal com média 5, desculpa, uma normal aplicada no ponto 5 com média 5, certo? Isso daqui é a nossa razão, que é a probabilidade de aceitação. E aí o que falta fazer agora? É saber se eu vou aceitar esse θ que eu gerei proposto de uma T de student, né, ou de uma Cauchy, com essa probabilidade que é dada por essa razão aqui. Ó. Então, o que eu faço? Gero de uma uniforme. Se o valor gerado da uniforme for menor do que essa razão, que é a probabilidade de aceitação, eu aceito o θ proposto. Caso contrário, eu não aceito. Então, esse código que está aqui, ó, é um código que vai fazer, enquanto eu não conseguir uma amostra de tamanho 1000, tá? Ele vai fazendo esse procedimento aqui. Tá? Só de curiosidade aqui, eu vou mudar uma coisinha nesse código. Eu vou colocar aqui no R, deixa eu só abrir aqui o script aqui. Eu vou botar um contador aqui só para saber quantas vezes ele passou aqui, tá? Eu vou chamar aqui de contador recebe 0. E aí eu vou colocar aqui ao final, aqui é dentro do θ, dentro do while, cada vez que chegar aqui, vamos gente, cadê? Eu vou botar contador recebe contador mais 1. Certo? Só para saber quantas vezes ele fez esse procedimento para gerar 1000 observações. E agora eu vou rodar ele todo aqui. Ctrl R. Vamos ver lá o que vai acontecer. Ele já fez, tá? Ele acabou de rodar. Eu vou dar uma olhada agora no meu contador. 29.820. Nossa. Significa que para gerar essas 1000 aqui, ó, tá? Ele gerou 29.820 e jogou 28.820 fora. Queria esse computador na última aula que você estava gerando 100 mil amostras. Pois é, ia ser monstruoso, né? E no final ele acabou gerando, cadê a minha amostra? A minha amostra é o θ que sobrou aqui, ó. Se eu fizer um histograma de θ, eu vou botar aqui, ó, prob igual a true, e vou fazer, deixa eu botar lado a lado aqui para vocês verem. Até vou fechar esse script aqui. Fecha. Vamos botar de novo lado a lado. Aqui. Tá ali, né? Essa normal. Vamos ver só de curiosidade se bate com uma normal. Eu tinha colocado ali normal com média. Essa aqui é a minha posteriori, né? É que eu não sei qual vai ser a posteriori aqui, tá? Eu não sei qual é a cara dela. Mas, por exemplo, eu consigo fazer a proporção, né? Se eu fizer aqui
Soma de θ maior do que 6, dividido por 1000. 0,089. Essa é a probabilidade de θ ser maior do que 6 a posteriori. Essa é a minha posteriori, agora eu estou usando Monte Carlo aqui. Outra coisa, média da posteriori, 4,59. Essa é uma estimativa da média da posteriori. Tá? Eu fiz computacionalmente essa posteriori. Se eu pedisse numa prova com o que vocês sabem até hoje, olha o que vocês iam ter que fazer. Vocês iam ter que resolver esse problema aqui, ó. O que vocês acham desse problema? X dado θ é uma normal θ. E eu boto como priori uma t. Olha que sacanagem. Vocês não viram isso nesse curso que a gente fez aqui. Nesse curso que vocês fizeram aqui comigo, vocês aprenderam a colocar a priori normal. Quando a priori era normal, a posteriori era normal. Lembram disso? Uhum. Agora imagina, eu coloquei uma priori T de student. Okay? A posteriori aqui, com certeza absoluta, não tem nenhuma cara que vocês conheçam. Nenhuma mesmo. Tá? Se você quiser fazer a conta aí, é só você escrever. Escreve a verossimilhança vezes o kernel de uma T de student. Não vai dar nada que você conheça e você vai terminar a conta com um kernel. Certo? Vai parar ali. Esse método que a gente acabou de fazer aqui, tá? Nesse caso, a gente não faz, desculpa, não faria integral, porque quando a gente chega na prova, a gente não faz integral? Então, a gente não faria integral, tá? Esse é o ponto. Vamos porque lá. Eu não saberia integrar isso. Isso. Ó, eu vou mostrar para vocês a diferença, vamos lá. Mundo sem o computador e mundo com o computador, tá? O mundo sem o computador, eu poderia pedir assim para vocês. Me diga qual é a probabilidade de θ dado x, né? Desculpa. A probabilidade de θ ser maior do que 2, dado que o x é 5, eu poderia pedir isso aqui para vocês. Teria que integrar a posteriori, tá? Ou mais simples, mas teoricamente mais difícil, né? Se eu pedisse a esperança de θ dado x, se eu colocasse assim, quem é a esperança de θ dado x? O que você ia fazer? Você ia começar a conta lá. Você ia fazer assim, ó. P de θ, não sei o que aconteceu aqui, gente, foi sobrenatural. Vamos lá, deixa eu dar um full screen aqui para melhorar a visão de vocês. P de θ dado x, isso aqui é proporcional a P de x dado θ, P de θ. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, né? O kernel da normal é simplesmente ESP de menos meio x, né? Aqui vai ser x menos θ ao quadrado, porque era uma normal θ1, vezes o kernel de uma t. É uma t com quantos graus de liberdade? Nem lembro mais. Era 1, né? Era 1 grau de liberdade. Então, a t com 1 grau de liberdade, ela tem essa cara aqui, né? Fica 1 sobre 1 mais θ ao quadrado. Se não me engano, é isso aqui. Tá? E isso tudo aqui para θ pertencente aos reais. Esse é o kernel da posteriori. Como é que você ia fazer para encontrar a constante que está faltando aqui? Você ia ter que integrar esse negócio. Vocês sabem integrar esse negócio aqui? Em relação a θ? Eu não sei. De cabeça, olhando assim, eu não tenho a menor ideia. Tá? Mas você teria que primeiro... Vai usar arco tangente? Oi? Eu acho que não, tem Não, que até mexer, né? Tem θ lá fora. Essa parte de fora tem relação com o arco tangente, mas o θ está aqui e tem θ aqui dentro, né? Esse daqui é que eu estou pensando. Não tem nada simples e você ia ter que encontrar aqui a constante que está faltando, que com certeza não deve ter uma forma fechada, não deve ter uma expressão analítica para resolver isso.
Você não consegue com os métodos de cálculo. Você ia ter que usar cálculo numérico para chegar a uma constante que depende de números lá. Você ia ter que substituir esse x aqui, né? Esse x que está aqui, você sabe o valor dele, que é 5, né? Você encontrar a constante lá. Digamos que você pega o seu livro de cálculo numérico e consegue encontrar a constante. Você achou lá a constante k vezes essa expressão que está ali em cima, vezes o kernel, tá? Aí depois, para fazer, olha só, para fazer isso que está aqui, ó. Peraí, que meu dedo hoje está triste aqui, gente. Vamos lá. Para você encontrar isso aqui, você ia ter que integrar aquela coisa horrorosa ali embaixo, de 2 a mais infinito. E para fazer essa daqui, você ia ter que fazer a integral de θ vezes aquele negócio horroroso lá, com as constantes, para encontrar a esperança. Ok? E o que eu estou dizendo para vocês é que a maneira mais fácil é, poxa, vamos achar uma amostra da posteriori. E o cálculo para encontrar a amostra da posteriori, cadê? Vamos colocar aqui, né? O cálculo para encontrar a amostra da posteriori pelo método da rejeição, ele começa desse jeito aqui, ó. A posteriori é menor do que k vezes q. Usa a priori, faz um monte de conta, chega nisso aqui, certo? E aí, depois, estou mostrando aqui para vocês, esse p aqui vai simplificar, tá? Vai ficar simplesmente essa razão aqui da verossimilhança vezes essa constante, que é a verossimilhança maximizada. Você conseguiu encontrar esse estimador de máxima verossimilhança aqui, pronto, acabou. E com essa conta, a gente gera uma amostra. E com a amostra, o legal de Monte Carlo é justamente esse, né? Eu consigo calcular qualquer probabilidade com essa amostra, consigo fazer a média, consigo fazer a mediana, eu consigo fazer qualquer coisa com essa amostra aqui para estimar as características da população com base nessa amostra. Então, imagina só. Oi? Vai ser fácil encontrar esse estimador de máxima verossimilhança? Aí agora você tocou no ponto importante, tá? Nem sempre é fácil, tá? Mas é mais fácil achar ele do que resolver a integral, tá? Por quê? Para achar o máximo de uma verossimilhança, você não precisa da constante, tá? Deixa eu botar aqui, só para a gente lembrar aqui, ó. Se você tem essa expressão aqui, ó, e você derivar quer o θ que maximiza, você pode aplicar o log, por exemplo, então a constante que está aqui na frente não interessa, porque você vai derivar. O problema é que nem sempre você consegue, derivando igualando a zero, você nem sempre consegue encontrar. Mas ainda assim, tem uma saída. Você pode programar no R, né? Você pode vir no R e tem lá, por exemplo, acho que é N, L, M, acho que é isso aqui. É isso aqui mesmo. Essa daqui é uma função que maximiza. Isso aqui encontra mínimos, né? Se você colocar isso aqui, uma função, tá? E um valor inicial, você chuta um valor inicial, 5, e colocar isso aqui, ele encontra o valor que maximiza essa função, numericamente falando. Entendeu? Então, por exemplo, se você colocasse aqui, ó, a densidade da normal, né? Se você pegasse, sei lá, a densidade da normal aplicada no ponto 3, a média você não sabe, então, deixa eu ver se ele vai fazer. Não vai fazer, eu teria que escrever, mas eu estou dizendo que se você bota aqui uma densidade aqui dentro, tá? Só faltando o parâmetro de interesse. Deixa eu ver aqui. Assim, acho que não vai funcionar. Eu teria que fazer, se fizesse alguma coisa assim, ele não vai aceitar isso aqui. Mas, enfim, teria que ser uma função do número que está aqui dentro, né? Tipo, uma função de θ aqui dentro. E você colocasse alguma coisa assim, ele encontra para você o valor que minimiza ou que maximiza essa função. E aí, com isso, você tem a estimativa de máxima verossimilhança. Tá? É muito fácil fazer isso. É mais fácil do que outras contas. É mais fácil que uma integral, por exemplo. Tá? Se fosse maximizar a que a gente acabou de fazer, ia ser como? Tá, então, vou mostrar aqui. Tá? A normal, se eu fosse fazer aquela normal que está lá, né? Como é que seria? Vou botar ela aqui. Botou o desafio aí, vamos lá. Espera aí.
Seria... Essa normal não tem muita graça, que a gente sabe qual é o máximo. Não, a gente... Mas justamente por isso, a gente já sabe onde vai chegar. Não, mas eu quero ver essa daqui, né? Tá bom. Essa daí não, eu queria entender do Ah, básico. tá bom, Do vamos ver. Tá bom. Vamos lá, vou chamar aqui de f, tá? Eu vou botar aqui, ó. É uma função de θ. É uma função de θ que vai ser... Constantes não me interessam. 1 sobre raiz de 2π, nada disso me interessa. Só me interessa esp de menos meio, né? Vezes o x, que é 5, né? 5 menos θ ao quadrado. Essa é a função. Certo? Então, aqui, aí o que acontece? Isso aqui é a função de verossimilhança. Se eu colocar menos aqui na frente, ó, tá? E eu quisesse encontrar sem o menos, peraí, vou organizar meu cérebro e eu já falo para você. NLMIMB, vou escrever aqui F, e vou botar como valor inicial no algoritmo 3. Faz de conta que eu vou chutar 3 inicial. Se eu fizer isso aqui, ele vai encontrar o mínimo, o valor que minimiza essa F. Certo? Então, como é que eu faço? O valor Não que... existe NL Max B. Deve ter, mas essa daqui não precisa, porque é só botar um menos aqui na frente, que vai ser o que maximiza. Tá? Então, vamos ver aqui se vai funcionar, né? Não me desaponte. Vamos ver aqui. Deu um problema. Eu não sei o que aconteceu. Deixa eu ver se a minha F aqui tá certa. Espera aí. Minha F, deixa eu ver aqui quanto é que é a F de 5. Menos 1. Tá certo, né? Tá. F de 5 tá certo. Agora, por que ele não fez, gente? Agora eu tô decepcionado comigo mesmo aqui. Deixa eu ver o que foi. Só um pouquinho. LMIMB. Tem várias funções que fazem isso, né? Ah, é o contrário. O objeto começa, o 3 vem primeiro, né? Será que foi só isso, gente? Tomara que seja, vamos mudar. Sim, foi só isso. Foi só isso, né? Vamos botar aqui. Pelo menos aqui rodou. IF. Vamos lá. Ele fez aqui, ó. Saída 5. O valor da função objetivo, menos 1. Convergiu. Esse zero é porque convergiu. Convergiu em quantas iterações? Uma iteração ele já convergiu. Claro, eu botei o valor inicial certo, né? Porque isso que eu ia falar. Por que você trocou para 5? Não. Ah, é verdade. Agora sim, ó, 9 iterações ele levou para chegar no 5. Ok? Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar agora isso daqui, tá? E vamos aumentar o desafio aqui, né? Vamos multiplicar aqui por 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Não é x, né? Eita, mouse, não sacaneia. Esse foi. Agora você vai fazer a coxinha aí. Isso, vamos botar aqui 1, eu não sei quanto é que é, né? Vamos botar 1 e ver se vai. 11 iterações. Olha lá. 4,58 foi o valor que ele achou que maximiza. Estimativa de máxima verossimilhança da média. Ok? Daquela posteriori. E olha que... Da verossimilhança, desculpe, né? Sem o efeito da priori. A gente tinha chegado aqui um valor de... Não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Mas deixa eu ver. Quanto que era? 4,59. Mas não é a mesma coisa, porque 1 é o valor que maximiza... Deixa eu conferir a fórmula, rapidinho. A fórmula está aqui. Tá, o que você botou lá? O que eu coloquei lá? Teoricamente isso. Vamos ver. Tá. Menos
meio, 5 menos θ ao quadrado, 1 mais 1 mais θ ao quadrado, aqui. Só porque o meu resultado é bem diferente, mas ok. Tá, pode ter tido alguma diferençazinha aqui, né? Ah, eu esqueci do menos na frente do exp. Obrigada. Tá. Então, o menos é importante porque essa NL-MIMB aqui, ela minimiza. Então, é só você botar o menos na frente que maximiza. E aí você encontrou. Então, essa função é muito útil para encontrar estimador de máxima verossimilhança, né? Tá? Mas isso aqui não quer dizer que é o valor da posteriori. Não tem que bater com a média da posteriori. Isso aqui é a média estimada por máxima verossimilhança. A nossa posteriori é influenciada pela priori também. Tá? Mas não foi a mesma coisa que a gente achou, só por acaso? Não, não mudou. É diferente. Eu tinha achado outro valor como média da posteriori. A minha média da posteriori, cadê aqui, ó? Quer ver quanto é que deu? Média de θ. 4,59. E aqui foi... Agora a gente achou 4,58. Ok, mas é porque a minha priori tem o peso... Tem peso pequeno, né? Enfim, mas não deu... não é exatamente igual. Pode ser computacional, pode ser. Ok. Tá? Mas não tem obrigação de dar, porque a priori afeta, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Entendi. Isso aqui é a média da posteriori, que é uma combinação de verossimilhança com priori. E esse valor que a gente achou aqui é a estimativa de máxima verossimilhança da média. Okay? Não, não é da posteriori. Ah, não, desculpa, é da posteriori, porque eu botei inteira. Tá certo, né? Eu não deveria ter feito isso aqui, né? Não? Eu botei o valor, na verdade... Tá bom, vamos lá. Você me confundiu agora, mas tá bem. Agora, não, eu estava errado, desculpa. Tá? Eu não preciso, é que eu programei uma função aqui, ó. Isso que eu acabei de encontrar aqui, eu vou botar bem grande para ficar gravado, tá? Eu acabei de encontrar a moda a posteriori. Foi isso que eu acabei de encontrar. Mas você está certa, esse número tinha que dar igual, tá? Porque o que eu fiz primeiro, né, sem essa parte aqui, ó, é o que eu preciso para o método. Para o método, eu só preciso o valor que maximiza a verossimilhança, que é o 5. Né? O que eu acabei de fazer aqui foi achar a moda da posteriori de forma computacional, usando essa função NL-MIMB aqui. Só para ver se eu consigo desconfundi-los, né? Vamos voltar aqui. Ó. Eu só preciso do valor de θ aqui, ó, de máxima verossimilhança, na minha verossimilhança. Não preciso da moda da posteriori. Não preciso fazer isso. Tá? Essa que eu acabei de fazer aqui no R, essa conta grande aqui, ó, não precisava ter feito. Era só se alguém me perguntasse quem é a moda da posteriori. É isso aqui. Certo? Mas eu nem precisava ter feito isso. E a moda não precisa bater também com a média, né? Tem esse detalhe. Isso aqui é a moda da posteriori. Se a minha posteriori não for simétrica, a moda não vai bater com a média. Mas nesse caso deve bater. Tá? Talvez bata, não tenho certeza. Teria que fazer a conta. Não tenho a menor noção o que dá uma normal com priori t. Não sei o que dá. Tá? Mas enfim, a gente conseguiu fazer inferência aqui bem melhor do que fazer integral na mão, certo? Que não tem como. Então, estou mostrando para vocês métodos. Essa função aqui, ela é mencionada lá no curso de Computacional 2. Lá no finalzinho. Vocês fizeram com a Renata? Não, com a Larissa. Ah, mas deve ter algum slide dela. Deve ter lá, assim, funções úteis no R. E aí tem essa daqui lá. Tá? Se vocês chegaram a usar, mas deve ter. Lembro não, senhor. Tá, mas tem... Eu acho que deve ter, sim, tá? As notas de aula da Renata eu sei que tem, nas minhas tem. E a gente costuma conversar entre a gente, então provavelmente deve ter lá nas notas dela. Se não tiver, ela me mata. A panelinha depende da A panelinha. gente vai matar. Vocês excluíram a Larissa. Não, eu vou tirar isso da gravação, ninguém viu. Nada. Tá bom. Vamos lá. Voltando aqui. Então, bom, falei aqui do método. Tá? Não vou entrar muito em detalhes. O mais importante daqui, olha só que interessante aqui a comparação feita aqui no R. A amostra proposta e a amostra aceita. Olha os valores que foram gerados aqui. Os valores numa Cauchy, ele permite valor extremo, né? Valores muito grandes numa Cauchy. Então, boa parte deles foi jogada fora.
Ele só guardou alguns aqui do meio. Por isso que teve aquele tanto de amostra jogada no lixo, né? Que foi aquele contador todo lá, né? Quanto que foi? Muitos mil, 28 Aquele mil. contador não dava para resolver só vendo o tamanho do vetor do arquivo que você estava fazendo? Não, porque acho que ele estava salvando Eu só. botei o while, né? Eu só estava salvando os... Aqui, ó. Cadê? Peraí. Estava salvando tudo que era proposto, não era? Não, eu não salvava o Não. proposto, porque era um while. Então, eu gerava um valor, aceitava ou não, e voltava. Mas o Gerava que esse arquivo faz? esse arquivo... O que esse arquivo faz, gente? Pois é, né? É um arquivo onde Eu vão acho que é ficar isso todos mesmo. os seus propostos. E É, aí eu não você vê o lembrava. tamanho dele. Acho que ela tem razão. Eu não Bota lembrava aí, dessa linha aqui, tá? length de arquivo. Vamos ver. Vamos ver lá. Cadê o R? Ai, meu Vamos ver. Deixa eu Deus. aceitar aqui mesmo, né? Olha lá. Ó, achou, Camila. Vai ganhar um 10º por essa daí, tá? Olha, atualmente na situação que Estamos estamos, eu querendo, vou né? cobrar. Não, realmente eu dei muito mole aqui, mas enfim. Tava aqui, eu já tinha feito isso, né? Eu fui botar um contador, você já tinha, né? Enfim, eu não prestei atenção que eu já tinha colocado essa linha aqui para isso, tá? Bom, e cadê aqui, ó? Observação. O problema associado ao método é a necessidade de maximizar a função de verossimilhança, o que nem sempre será possível, tá? Mas, na maioria das situações, como eu falei, nem que seja numericamente, é possível. Tá? Só que tem situações que não existe o estimador de máxima verossimilhança. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma observação aqui em cima disso. Não, não tem. Tá bom. Tá. Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui o método? Lembraram dele? Uhum. Tá, então agora vocês estão preparadas, tá? E preparados, né? Para poder entender o MCMC. Tá? Obviamente eu não vou ensinar o MCMC hoje, eu vou dar a noção dele hoje, de como que ele funciona, e na próxima aula a gente vai defini-lo formalmente, mas eu vou dar uma noção já e vou usar o quadro para isso, tá? Deixa só eu abrir aqui as computação Bayesiana 3, só para vocês terem uma ideia, é esse arquivo aqui, tá? Tem uns exemplinhos aqui, e a gente vai usar ele para gerar amostras da posteriori. É basicamente isso que a gente vai fazer, tá? E eu vou mostrar aqui no quadro qual é a ideia do método. Você não esquece de botar a aula de quarta lá, não, pra gente, pelo amorzinho Ela de já Deus. está sendo editada, está sendo processada e deve estar pronto. Talvez agora, quando acabar a aula, eu olhar lá, deve estar pronto. Obrigadíssimo. Mas eu cortei aquele final, tá? Na nossa Tá bem. de vacina. Puxa Que vida. final? Que final era esse? Você deve ter tido uma reprise desse final na reunião hoje. Pois é. Eu não lembro do final, gente. O que aconteceu no final? Não, aqui a gente falou sobre a vacina, sobre a eficácia, aquela coisa. Ah, a parte importante. Exatamente. Parte importante Falando do nisso, eu quero Rindade. deixar Eu registrado ia aqui rever. que tá gravado que você disse que vai me dar um 10º, tá? Só produzindo provas contra você. Vou ter que fazer muita edição nesse vídeo hoje. Vamos lá. Olha só. Tô gravando aqui a tela também, por garantia, prevenção. Eu não autorizo o uso da minha imagem. Você tem que mostrar na íntegra, tá bom? Vamos lá. Olha só. O que vai ser o MCMC? Tá? A gente está em situações aqui muito bobas em que a gente só tem um parâmetro. O mundo real não é assim. Tá? A gente está numa situação aqui que tem x dado θ, tem uma distribuição, a gente tem a distribuição do θ, a gente encontra a distribuição do θ dado x, que é a nossa posterior, certo? Quando isso daqui, quando essa distribuição aqui, tá, não é conhecida, você só tem o kernel, basta resolver uma integral univariada que você consegue ela, tá? Então, se isso daqui for desconhecido, você tem algumas saídas.
quais são as saídas que você tem? Você pode tentar, né, integrar. Eita, peraí, gente. Só um pouquinho. Vou botar aqui. Você pode tentar integrar. Calma. Numericamente, fazer integração numérica, ou você pode simular amostras, na maior parte das vezes, simular amostras, usando, por exemplo, aquele método ali da amostragem por rejeição, você consegue chegar na posterior. Isso não é a grande preocupação do MCMC, tá? O MCMC surgiu para resolver outro tipo de problema. Tem situações em que você tem muitos parâmetros. Você tem um vetor que é θ1 até θk. Ok? Você tem K parâmetros. Sua tese tinha muitos, né? Tinha. A maioria dos trabalhos, quando você vai ver assim no mundo real, tem muitos parâmetros. Tá? Então, por exemplo, você vai trabalhar com estatística espacial. Tá? Quando você trabalha com estatística espacial, você tem uma situação que você tem um mapa. Tem um mapa lá, certo? Você quer saber quanto que chove nesse local aqui, ok? Tá, o que ele marcou assim aqui? Nesse local. Quanto que chove nesse local? Quanto que chove em média? Vamos pensar em média, nesse local. Nesse local. Tem situações em que você tem, você consegue pegar essa sua região aqui, você discretiza ela, você divide a sua região contínua em vários pedacinhos pequenininhos, certo? E cada um desses pedacinhos pequenininhos, você diz que tem uma média diferente, certo? Só que esse dividir que eu estou falando aqui, às vezes, dá uma grade de 10.000 pixels, tá? Na verdade, quanto melhor a capacidade do seu computador, mais pixels tem. Quando você tem uma situação como essa daqui, você tem 10.000 parâmetros, muitas vezes. Tá? Tudo bem, ninguém vai fazer dessa forma aqui na estatística espacial, tem maneiras mais espertas para não usar esse tipo de parâmetro, mas tem muitas situações em que cada um desses pixels é um parâmetro. Outra situação, por exemplo, redes sociais, né? Vocês já devem ter visto. Estou pegando aqui coisas que eu estou mais acostumado, tá? Mas, sei lá, você tem uma rede social. Aí você tem os indivíduos, né? Aqui tem um carinha, aqui tem um carinha, aqui tem um carinha, aqui tem um carinha. Esse é amigo desse, esse é amigo desse, esse é amigo desse, esse aqui é amigo desse aqui. Pronto. Aí você quer descobrir quem são as pessoas mais extrovertidas dessa rede social, quem são os menos extrovertidos. Todo mundo aqui vai ter um parâmetro de nível de o quão extrovertido ele é. Se a sua rede tem 4 pessoas, você tem 4 parâmetros. Tá? Se você pegar a rede dos seus amigos do Facebook ou do Instagram, sei lá, você vai ter, sei lá, 200, 300, imagina, 300 parâmetros. Agora você imagina os dados do Facebook quando ele vai analisar a rede social que tem de brasileiros, assim, né? Imagina, ele vai ter lá quantos brasileiros tem em Facebook, né? Se for contar com os fakes, né, deve ter uns 400 milhões de perfis aí, muito mais de perfis aí no Facebook. Cada um deles é um parâmetro no seu modelo, tá? Então, assim, em situações do mundo real, a gente lida com muitos parâmetros. A gente não vai lidar só com um. Tudo que vocês viram até agora aqui no curso, exceto a normal gama, lembra da normal gama, que vocês não gostaram? Uhum. A normal gama era quando você tinha uma normal com média e variância desconhecida, tá? Mas você pode fazer via MCMC. E eu vou aqui só dar uma noção de como que funciona, a ideia por trás agora, para na próxima aula a gente ser bem operacional e mostrar como que roda. Vai ser uma coisa muito operacional, tá? Porque eu não vou entrar muito em detalhes. Eu vou só mostrar agora aqui para vocês como que funciona a ideia por trás, por que se chama Monte Carlo. A parte Monte Carlo via a cadeia de Markov. Por que a parte
cadeias de Markov é mais difícil, porque ela vai envolver processos estocásticos e com espaço de estados contínuo. Tá? É um negocinho chato. Que a gente nem viu, né? Não, vocês não viram. Tá? Vocês Entendi. viram, eu imagino que vocês devem ter visto com processo estocástico com o tempo contínuo. Né? Mas vocês não sei se viram com o valor do estado contínuo. Tá? Enfim, mas eu só dou a noção do que seja aqui, bem a intuição da coisa, é só intuição, garanto para vocês, só intuição. E a parte Monte Carlo é aquela que vai ser a seguinte: depois que você rodar o seu MCMC, você vai ter uma posteriori, que é uma amostra. Então, você vai cair nesse problema aqui, ó. Você vai ter exatamente no final, você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter uma posteriori, uma amostra de cada parâmetro, certo? Então, se você tem 10 parâmetros, você vai ter a amostra do θ1, do θ2, do θ3 até o θ10, certo? E você vai conseguir fazer qualquer cálculo de probabilidade, esperança, tudo via Monte Carlo. É a parte de olhar para essa amostra aqui e pegar os resumos amostrais dela. Então, a parte difícil mesmo é a parte de cadeias de Markov, que é a que eu vou tentar falar para vocês aqui, tá? Vamos fazer uma pequena lembrança aqui de algo que vocês não gostam, mas que era a cadeia de Markov, tá? Cadeia de Markov funcionava mais ou menos assim. Ó. Sabe a priori que a gente não gosta. Não, tudo bem. Eu vou lembrar disso. Vamos pensar um caso simples aqui. Eita, vamos. X, que tinha 3 estados. Tinha o -1, o 0 e o 1. Vamos imaginar, então, que você tem uma variável aleatória que pode assumir valores -1, 0 e 1. E você tem o tempo, que é um conjuntinho aqui, que é o instante 1, o instante 2, o instante 3, assim por diante, até mais infinito. Eu vou só mudar uma coisinha, vou fazer ele começar no 0. Vamos botar o 0 aqui. Tem um instante 0, tá? Isso daqui é o quê? Você tem o espaço de estados aqui, né? É discreto, porque a sua variável aleatória é discreta. E o tempo onde ela está definida era discreto também, porque você vai do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3. Então, quando você tem algo desse tipo aqui, a gente usa a seguinte notação, xt. O que é xt? É o valor da variável x no tempo t. E o que é um processo estocástico? É toda uma trajetória, né? É um conjunto de valores, nesse caso aqui, ó, é como se fosse a trajetória. Você faz um gráfico que vai ser assim, ó. Tá aqui o seu gráfico, aqui está o tempo, aqui está o x. Vamos assumir que aqui é o -1, aqui é o 0 e aqui é o 1. E aí você vai ter o instante 0, o instante 1, 2, 3, 4. Você vai ter isso aqui. E aí o que você tem? No instante 0 eu comecei no 0. No instante 1 ela pulou para o 1. No instante 2 ela continuou no 1. No instante 3 ela pulou para o -1. Depois veio para cá. Se você quiser botar uma linha aqui, também pode, tá? Apesar de não ser muito recomendável, mas essa trajetória aqui é uma realização de um processo estocástico, tá? Com espaço de estado discreto a tempo discreto. Era basicamente isso aqui. Ok? Tudo bem? Tudo bem. Então, o que acontece? Só que lá em processos estocásticos, vocês estudaram de um jeito também, na parte mais chata do curso, quando esse tempo aqui era contínuo, tá? Quando esse tempo aqui é contínuo, o que acontece? Essa trajetória aqui deixa de ser esses quadradinhos e você começa a poder saber, por exemplo, para um t qualquer, e não só o t inteiro, não é só t igual a 1, t igual a 2, alguém poderia perguntar assim, quem é o x no instante 1.49, certo? Então você acaba ficando com algo assim, suave, certo? Você acaba tendo coisas assim, ok? Na verdade não vai ser tão suave que só pode ter valores 0 ou 1, né? Enfim, não vai ficar assim não, esquece esse gráfico aqui, não vai ficar assim.
o que eu estou querendo dizer só é que ela pode ter mudanças a qualquer instante, né? Ela pode fazer, sei lá, pode vir aqui, aí vir assim, aí depois vem assim, depois mantém assim, assim. Ela pode ficar mudando a qualquer instante de tempo. Então, aqui seria o -1, aqui ficou ruim, né? Aqui seria o 1, e aí esse 0 aqui que deu errado, né? Mas, enfim, não vamos esquecer esse gráfico aqui, e eu vou mostrar para vocês o caso que vocês devem estar vendo em séries temporais, tá? Em séries temporais, todo mundo está fazendo séries temporais aí? Estamos. É tipo uma série temporal. Na série temporal, esse x aqui, ó, começa a ser contínuo. E o tempo é discreto, em séries temporais. Então, aí sim, em séries temporais, você começa a ter aquelas séries lá que são horrorosas, assim, né? Mas que começa a ter um ponto, ela vem lá em cima, vem lá embaixo, começa a fazer coisas assim. A sua série temporal faz coisas desse tipo aqui, né? Lá você deve ter visto isso, ok? Por mais que o tempo aqui embaixo seja discreto, o valor de x aqui em cima é contínuo, pode ser qualquer número. Tudo bem? Estão entendendo isso? Tudo bem. Agora, onde que nós chegamos? Agora, a gente vai ter essa ideia aqui de x, só que não vai mais ser x. Você vai ter um θ, eu vou pegar um exemplo simples, vai ser o μ, certo? O μ pertence aos reais, então o conjunto dele é dos reais. E outro parâmetro aqui pode ser o σ2, tá? Que aí você vai colocar aqui que ele pertence a intervalo de 0 até mais infinito. É como se isso aqui fosse o seu x e aqui fosse outro x, um x1 e um x2, certo? E você vai ter um algoritmo a tempo discreto, então vou colocar aqui a tempo discreto, então vai começar aqui no 0, no 1, no 2 e no 3. E você vai ver essa média e essa variância evoluindo ao longo desses instantes de tempo aqui. Então, como que isso vai funcionar? Você não vai lembrar agora, tá? Mas nesse caso simples aqui, ó, o primeiro que eu coloquei, esse daqui, ó, existia um negócio chamado matriz de transição. Vocês lembram de matriz de transição? Sim, senhor. O que era a matriz de transição? A matriz de transição era isso aqui, ó. Nesse caso, seria uma matriz 3x3. Menos 1, 0 e 1. Menos 1 0 e 1. Me diz a probabilidade de estar em cada lugar. Exatamente. Então, você tinha assim, se num instante anterior eu estou no menos 1, qual é a probabilidade de no próximo instante eu continuar no menos 1? Vamos imaginar que isso daqui era 1/3. Dele ir para o 0 era 1/3. E dele ir para o 1 é 1/3. Se ele está no 0, vamos imaginar que ele vai ou para o menos 1, com probabilidade meio, não tem como ele ficar onde ele está, e pode ir para o 1 com probabilidade meio. E vamos imaginar que se ele está no estado 1, ele pode ir com probabilidade, sei lá, aqui poderia ser, né, 1/6, 1/6, e ele tem probabilidade aqui 2/3, né? 2/3 de ficar onde está. Isso aqui é a matriz de transição e você sabe o que acontece. Então, se alguém diz assim para você, nesse instante atual, o x está no 0. Para onde ele vai agora? Você sabe, ele vai para o menos 1 ou para o 1. Ele vai para o menos 1 com probabilidade meio e ele vai para o 1 com probabilidade meio. É o que você tinha porque é discreto, certo? Como que isso aqui fica no caso contínuo? Uma coisa bem mais chata. Mas o que a gente vai ter aqui nesse probleminha aqui, ó, é o seguinte. Você vai começar esse problema com um valor inicial, eu vou chamar aqui assim de... Vou botar embaixo primeiro, tá? Vou colocar assim, ó, μ0
e sigma 2, 0. Esse daqui é um vetor que diz de onde você partiu. Tá? Você pode colocar números nele. Vou assumir inicialmente que a média é 5 e a variância é 1. Você começou assim. Isso aqui é um processo estocástico. Esse daqui é o instante, vou colocar aqui, t igual a 0. Certo? Agora você vai para o instante 1. T igual a 1. Você precisa evoluir. Como que eu vou fazer para sair de μ0 e chegar em μ1? Eu preciso chegar nisso aqui. Ó. Eu preciso chegar no próximo valor de μ e no próximo valor de sigma. E esses números vão ser algum número que eu não sei qual é. Vamos imaginar que aqui é 6 e aqui é 1.2. Foram os valores. Certo? Você vai ficar fazendo isso, evoluindo, já mostro como é que evolui, mas você vai seguir esse procedimento, certo? Até que vai chegar uma hora em que você sabe que convergiu, tá? E no momento em que você fala que convergiu, vai ter um momento aqui, para algum t grande, que você vai dizer assim, ó, convergiu. Eu vou ensinar vocês como que faz para descobrir quando que convergiu, tá? Mas a partir desse ponto, tudo que aparecer aqui é uma amostra da posteriori. Então vai funcionar, em linhas gerais, o algoritmo vai começar com você colocando um valor inicial para os seus parâmetros, que vão ser no mínimo 2, para ser MCMC tem que ter no mínimo 2, tá? De 2 até mais infinito, quantos você quiser, tá? Então, 2 parâmetros, você colocou valores iniciais. Eles vão começar a evoluir, a cada iteração eles vão evoluir, certo? Até que vai chegar uma hora que você vai conseguir descobrir que hora é essa, em que eles não vão mais mudar tanto. E aí, a partir daquele ponto, todos os valores que você vier a obter vão compor uma amostra da posteriori. É mais ou menos isso que você faz, em linhas gerais, tá? Agora, como que funciona para fazer essa atualização? Aí agora a última coisa que eu vou falar aqui para vocês. Num problema, vocês estão conseguindo me acompanhar? Até aqui tudo bem? A ideia é entender a intuição, tá? Vocês não vão ver demonstração de nada aqui. É só intuição. Tá indo bem? Bem é a palavra forte, né? Assim. Vamos lá. O que você vai fazer? Você vai ter que utilizar uma distribuição chamada distribuição condicional completa, tá? Que é mais ou menos o seguinte. Quem é a posteriori de μ? A posteriori de μ é a distribuição de μ dado x. Certo? Quem é a posteriori de sigma 2? É a p de sigma 2 dado x. Essas são a posteriori, tá? Essas daqui são as minhas posteriori marginais. Posteriori marginal de μ, posteriori marginal de sigma 2, e eu tenho também uma distribuição conjunta que eu obtenho, que é a P de μ e sigma 2, dado x, que é chamada de posteriori conjunta. Eu tenho, essas aqui são as que eu tenho objetivo de estudar. A conjunta e as marginais, a posteriori. Como que eu vou fazer para obter elas? A gente vai primeiro encontrar umas distribuições chamadas de condicionais completas. Essa é a parte que vocês vão ter que fazer uma conta na mão. Para fazer MCMC, você tem que fazer uma conta na mão primeiro e depois você implementa. Que conta vai ser essa? Você vai encontrar a distribuição de μ dado tudo o que existe no seu problema. Ou seja, dado o x e dado o outro parâmetro, dado o sigma 2. E você vai encontrar a condicional completa de sigma 2, tem que achar essas distribuições aqui, de sigma 2, dado o x e dado o μ. Estão vendo a diferença de uma para outra? A de cima, a gente só tem 3 quantidades aleatórias nesse problema, x, μ e sigma 2. Então, quem é a condicional completa de μ?
é a distribuição de μ dado todas as outras quantidades aleatórias do problema. Então, aqui na direita entra o σ2 e não entra o μ. A condicional completa de σ2 é uma distribuição que é dado o valor de x e o outro parâmetro, todo mundo menos o σ2. Essas distribuições aqui, ó, vão ser alguma coisa que você conhece, ou que você sabe amostrar delas. Eu vou falar disso com detalhes na próxima aula. Mas vamos imaginar que essa distribuição de cima aqui, ó, vamos imaginar que essa de cima seja uma normal. Vamos imaginar que isso aqui é uma normal com média... É um exemplo, tá? É uma normal com média x e variância σ2. Vamos imaginar isso aqui. E vamos imaginar que essa aqui de baixo, tá? É uma gama com parâmetros μ mais x, μ menos x. Sei lá, se fosse possível fazer isso aqui, tá? Vamos imaginar que você tem esse cenário aqui. Você fez essa conta, eu vou mostrar como é que faz essa conta para vocês, tá? É uma conta de probabilidade. Você vai encontrar essa distribuição aqui, caiu nessa normal aqui, ó. E aí você vai fazer essa conta aqui e caiu nessa gama aqui. Pronto. O que você vai fazer agora? Então, como é que vai funcionar o seu algoritmo? Vai funcionar exatamente assim. O primeiro passo, você vai colocar um valor inicial para μ0 e σ0, σ2 zero. Ok? Aí o próximo passo que você vai fazer vai ser gere um valor de μ, gera um valor do μ dessa distribuição aqui, ó, onde você vai colocar no lugar do σ2, ó, você vai assumir que você conhece σ2, só que você não conhece, certo? Então, quem que você vai usar? Você vai fazer o seguinte, você começa com esse par aqui, aí você vai e gera, tá? Vamos botar aqui. Você vai gerar o μ0 de uma normal com aquela média x, que estava lá, que eu tinha colocado, e com a variância σ2 zero. Eita, σ2 zero. Ok? Você vai e gera um carinha aqui, só vou chamar ele, não é zero, né? É o 1. Você vai e gera esse μ1 aqui, dessa distribuição normal, colocando o σ0 aqui. E aí você vai lá no R e gera um valor dessa normal, vai ser o seu μ1. E aí o que você vai fazer agora? Você vai e gera o seu σ2,1 de uma gama com que parâmetros? Você já gerou o μ1. Não, vai ser μ1. Vai ser o μ1. Antes Já atualizei. era μ0 mais x, μ0 menos x. O que vai ser agora? Vai ser μ1 mais x. μ1 mais x, μ1 menos x. Pronto. Aí, com esses dois valores aí, você acabou de obter um par μ1, σ2, 1. Então, esse daqui, vamos botar aqui, esse daqui foi o passo. Agora não vamos chamar de t porque não é tempo, tá? Mas é a iteração 0. E essa daqui é a sua iteração 1. Aí o que você vai fazer agora? Você vai gerar o seu μ2 da onde? De uma normal x. Agora vai colocar o σ2 mais atualizado que você tem, que é o 1, certo? E depois você vai gerar o σ2 da gama com os parâmetros mais atualizados que você tem. Qual é? μ2 mais x, μ2 menos x. E aí, com isso, você vai chegar no par
Mi2, sigma 2, 2, e essa daqui é a sua iteração de número 2. E quando a gente para? Então, você para quando o negócio tem zero, tá? Parece o ministro, né? Você para na hora, no dia D, na hora H, né? No mês Olha N, que você vai né? precisar cortar outro pedaço de vídeo, hein? Vamos mudar de assunto. Não, não, ministro, é um amigo meu que eu conheço. Vocês não conhecem ele, tá? Mas enfim. Você tem que rever suas amizades. É, né? Não, a gente E a brigou, Roberta de vizinhos. a gente brigou. O ponto é o seguinte, com esse algoritmo aqui, tá? Você consegue, no final, a partir de um certo ponto, você vai assumir que chegou na convergência, tá? E aí você vai ter uma amostra da posteriori. Então, o que vai acontecer? Vou dar um exemplo aqui. Você vai fazer um gráfico no final do Mi1, tá? Mi1. E aí você vai... Desculpa, aqui não é Mi1, né? Aqui é a iteração. Aqui é o I da iteração e aqui é o Mi, tá? E aí ele vai começar assim, né? Ele vai começar aqui assim, vai fazer assim, até que vai chegar uma hora que ele vai ficar assim. Exatamente assim. Quando ele assumir esse comportamento assim, é porque você tem aqui uma amostra da posteriori. Tá? O que é importante aqui? Lembra lá de séries temporais? Vocês estão fazendo séries temporais, né? Já viram o que era uma série estacionária? Eu ia perguntar agora. Isso a gente viu probabilidade estacionária no cadeia de Markov. Agora, em séries, eu não lembro disso, não. É que lá na cadeia de Markov, você via a distribuição estacionária de algo discreto. Era mais fácil de ver. No caso contínuo, é mais difícil de enxergar. Mas é uma coisa mais ou menos assim que é a convergência. O que você tem que ter em mente para saber se convergiu ou não? Primeiro, não pode ter nenhuma tendência de subida ou queda, e você tem que ter meio que uma independência. É como se você olhasse para cá e pensasse assim, ó. Essa parte que está ali assim, ó, tá? Que está assim. Se você dividisse ela em duas partes, essa parte e essa parte, e fizesse um histograma dessa parte inicial e um histograma dessa parte aqui, será que o histograma daria a mesma média? Seria parecido esse histograma? Se você achar que sim, é porque convergiu. Se você achar que não, é porque não convergiu. Entenderam a ideia? Sim. Tá? E só para estar treinando o olho, mas eu vou mostrar para vocês o que seria algo desse tipo. Tá? Se você faz o seguinte, vou colocar aqui assim, vou pegar aqui, pode ser até esse θ mesmo. Olha como é que é o gráfico. Vou botar aqui, ó, plot θ type igual a L. Para vocês verem como que é o gráfico. Estão vendo isso daqui? Isso aqui, com certeza, se fosse a sua cadeia de Markov, porque isso é uma cadeia de Markov que a gente está fazendo, eu garanto que na parte inicial e na parte final, o histograma é mais ou menos o mesmo. Tá? Querem ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou colocar assim, par m from igual a c 2, e vou fazer aqui, ó, histograma de θ indo de 1 até 500. E vou fazer aqui um histograma de θ indo de 501 até 1000. Esses histogramas aqui, ó, provavelmente são muito parecidos. Você vai dizer, poxa, não está aparecendo, professor. Você foi pegar um exemplo que não está aparecendo, né? Sacanagem. Mas vamos ver a média. Vamos ver a média. A média das primeiras 500, 4,57. A média das 500 últimas. Tem que lembrar que tem uma diferença amostral aqui, né? Mas as probabilidades, as frequências, a média, a mediana, provavelmente vão ser parecidas, porque isso aqui é um típico comportamento de algo que convergiu. Tá? É algo que seja simétrico, né?
que seria uma coisa que não é simétrica? Só para vocês terem uma noção. Eu vou botar aqui, ó, R, gama, vou colocar 1000 observações, uma gama com valores, deixa eu pensar, uma gama com média, deixa eu botar aqui, 0,5, 0,05. Por que ele não fez? Faltou. É aqui que está faltando. Olha lá, estão vendo isso daqui? Isso aqui também convergiu. Isso aqui é uma típica amostra de algo assimétrico, tá? Vou mostrar para vocês a cara disso aí, é só fazer histograma disso. Deixa eu fazer aqui histograma disso para vocês entenderem o que eu estou falando. Histograma disso e aqui está o gráfico. Olha só. Uma distribuição que tem essa cara aqui, ó, da esquerda, vai ter essa cara aqui depois que converge. Estão vendo? A maioria dos pontos aqui embaixo e de vez em quando uns extremos lá em cima. Estão vendo? Estão conseguindo entender o que eu estou fazendo aqui? Sim. Tá? Então, esse aqui é o típico comportamento de variâncias, tá? Elas costumam ter essa cara aqui. Distribuições gama, aqui quadrado, costumam ter essa cara aqui. E quando a coisa é mais ou menos normal, né? Aí fica daquele jeito que eu falei lá, né? Cadê? Vamos colocar aqui, era esse e o histograma. Cadê o histograma? Esse é o típico gráfico de distribuições simétricas unimodais. Ele fica centrado no meio, né? E alguns pontinhos para cima e para baixo. É a cara disso aqui. Então, eu que estou acostumado, eu já rodei 500 mil MCMCs na vida, quando eu olho para um gráfico desse aqui, eu acho lindo, tá? Porque eu já sei convergir. Meu olho, quando olha para cá, eu já enxergo isso aqui da direita. Só porque eu estou treinado, tá? Vocês fazendo o trabalho, talvez também treinem o olho, tá? Com isso. Ok? Mas é meio que assim, gera o valor de uma, coloca na outra. Depois gera da outra, coloca no 1. Você vai atualizando. Tá? E a parte que é a mão é o quê? É escrever aquelas condicionais. A parte que é a mão é escrever as condicionais. Exatamente. Que é muito fácil. Tá? Por que ela é muito fácil? Porque você só precisa do kernel. E foi isso que revolucionou a inferência bayesiana e acabou mudando, resolvendo milhares de problemas no mundo de estatística que estavam parados, principalmente questões de problemas complexos, tá? Que era o seguinte, as pessoas quando escreviam a posteriori não tinha forma fechada, não achava aquela constante, tá? E na hora que você faz isso daqui, o que acontece? Se você quer encontrar isso aqui, ó, P de mi dado x e sigma 2, tá? Isso daqui, ó, é proporcional ao quê? Isso daqui é proporcional a todo mundo junto. É proporcional a P de mi, x e sigma 2. Todo mundo junto. Todo mundo entendeu o que eu estou fazendo aqui? Porque é P de A dado B, é P de A inter B sobre P de B. Só que quem é o P de B que eu tirei aqui, né? O denominador é o P de x e sigma 2, mas ele é constante. Porque o kernel aqui é só o que depende de mi. Todo mundo concorda? X e sigma 2 são constantes nessa distribuição. Então, o denominador aqui é a P de x sigma 2, é constante, para mim não me interessa. Então, você vai e continua. Quem é essa distribuição aqui? É a mesma que P de x dado mi e sigma 2. Eita. Apaga. Vamos lá. Sigma 2 vezes P de mi e P de sigma 2. Se você assumir que mi e sigma 2 são independentes a priori, pode escrever como produto assim. Certo? Só que o que acontece? P de sigma 2 não depende de mi. Então, isso aqui é constante para mim. Certo? Então, o que sobrou aqui? Sobrou a verossimilhança
e aqui a priori de mi. E aí é só você escrever o kernel. E acabou. Só vai precisar do kernel. Tá? Você não vai ter que fazer a integral. Se você olhar para esse produto aqui e for uma distribuição conhecida, vai ser um tipo de MCMC. Se você olhar para isso aqui e não for uma distribuição conhecida, vai ser outro tipo de MCMC, mas nunca você vai ter que saber essa constante aqui. Só usa o kernel. Certo? Entendi. Aí, se não for conhecida, vai ter relação com isso que a gente viu hoje. Aí Exatamente. Você vai ter que gerar valores de uma proposta e aceitar ou não com uma certa probabilidade, que aí vai se chamar metrópolis. E o outro método, quando você aceitar direto, quando cair numa distribuição conhecida, é conhecido como Gibbs. Tá? Então tem Gibbs e tem metrópolis. É basicamente isso. Tá? E por que revolucionou a inferência? Porque os caras estavam parados aqui, ó. Eles estavam no mundo, né? Ninguém pensou nessa condicional. No mundo que queria integrar, né? Exatamente, eles estavam nesse mundo, que eu estava lá no começo aqui, né? Que eu escrevi posterior, estavam aqui, ó. Eles estavam nesse mundo aqui, ó. Eles queriam resolver isso daqui, só que sempre faltava aquela constante para encontrar essa posterior conjunta aqui, ó. Para encontrar as marginais, tinha que ter a conjunta. Então, eles não conseguiam encontrar essa conjunta. Então, a inferência bayesiana evoluiu ao longo dos anos em que aproximações, o pessoal ia criando aproximação daqui, aproximação dali, um monte de aproximação, e a inferência clássica ou frequentista foi explodindo, certo? Vários métodos foram criados. Quando chegou 1990, tá? Teve dois caras, Alan Gelfand, tá? E o outro que é eu esqueci o primeiro nome, mas é o Smith. Então era o Gelfand e o Smith. Os dois caras, eles descobriram um algoritmo da década de 50 que resolvia o problema de achar uma amostra dessa posteriori. E aí eles juntaram as ideias, e que era basicamente isso aqui. Essa condicional completa aqui não deixa de ser a matriz de transição, que é do tipo assim, o sigma está num ponto, o x vai ser tanto. É como se fosse o x indo de um ponto para o outro, desculpa, o x não, o mi indo de um valor para o outro e o sigma 2 indo de um valor para o outro. Essa transição deles é a cadeia de Markov, certo? Então, quando a gente faz aquele gráfico que eu falei lá da convergência no final, né? Cadê? Esse gráfico aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o gráfico da cadeia de Markov de Mi. A evolução dele até convergir. E os caras descobriram isso em 1990. E da noite para o dia, praticamente todos os problemas assim que estavam em abertos se resolveram. Tá? Então, hoje em dia, você pega um aluno que aprende MCMC, ele resolve com conhecimento de graduação problemas altamente complexos que uma pessoa que não saiba a inferência bayesiana, que seja um estatístico 100% frequentista, tenha que fazer uma tese de doutorado para resolver. Certo? Então, assim, por exemplo, regressão beta. Regressão beta surgiu em 2000 e pouco. O que é regressão beta, professor? Regressão beta é uma regressão onde a variável resposta é beta. Vocês aprenderam em MLG, quando a variável resposta é Poisson, binomial, né? Uhum. Mas tem a regressão beta, que não é um MLG tradicional, tá? Então, um pesquisador lá, bonzão lá, de Pernambuco, inclusive, tá? Que é o Cribari, ele criou o método da regressão beta, tá? E é um troço que surgiu, assim, final dos anos 90 e início dos anos 2000. E a regressão beta, um aluno de graduação, tá? Se você pegar alguém do FRJ, que são mais acostumados a trabalhar com uma inferência bayesiana desde o terceiro, quarto período, eles fazem isso de TCC, programando o MCMC. Entendeu? Então, assim, aqui na ENSE dá para fazer? Dá, já teve aluno que fez. Mas a gente dá no sexto período, é um pouco mais para frente, a gente não chega tanto assim. Mas esse conhecimento que está aqui do MCMC, ele resolve tudo. Essa ideia que está aqui, eu usei no meu mestrado, eu usei no meu doutorado, certo? Tem gente que eu conheço que usou na graduação. O que dificulta um pouco é o nível do problema e a cara dessas funções aí. Mas o método computacional é o mesmo, certo? É impressionante como
você consegue implementar. Enquanto que alguns problemas complexos, se você não utilizar a abordagem Bayesiana no MCMC, eles não têm solução conhecida no mundo frequentista. Alguém tem que desenvolver um método para resolver. Enquanto que o MCMC resolve praticamente tudo. O único problema dele é o tempo. Às vezes leva um dia rodando, às vezes leva, dependendo do problema, pode levar bastante tempo, mas ele resolve. Mas nesse nível que a gente vai ver na graduação, Não, é rápido ou vai levar um tempo? Não, pode ser, dependendo de como você programar, que leve 1 hora rodando. Tá? Mas eu não acho que vai levar isso tudo. Provavelmente vai levar poucos minutos. Ou se você fizer um exemplo simples, que caia no Gibbs Sampling, são segundos. Entendeu? Os nossos exemplos do trabalho vão ser o quê? O trabalho, eu vou dar opções, dependendo da série que vocês peguem, ou vocês vão usar Gibbs ou Metrópolis, tá? Dependendo do que bote. Mas aí vai ser aquilo, se for Gibbs, eu vou botar mais parâmetros. Se for Metrópolis, eu boto menos parâmetros. Tá? E a gente precisa se preparar para fazer algumas horas antes ou alguns dias antes da hora de entregar? O trabalho é muito bom fazer na véspera, né? Por favor, né, gente? Por mais que seja... Final de semestre. Eu ativo, né? Mas, enfim, a próxima aula a gente vai fazer exemplo. Entender na prática. Eu vou mostrar a conta na mão e vamos fazer um exemplo implementando. Então, venham com o R pronto, tá? Quer dizer, não tem nada para fazer, só tá o R aí. Ele tá, né? Ele já nasceu pronto, né? Mas, não tem que instalar nada, né? Ou tem? Não. Tem vários modelos que já têm o MCMC implementado para alguns tipos de modelos, mas, teoricamente, vocês são capazes de implementar qualquer modelo via MCMC depois que aprender o método, tá? Hoje aqui foi só ideia geral, na próxima aula eu defino formalmente. Se quiser dar uma lida no texto lá, que está lá, só para ter uma noção do que se trata, fiquem à vontade, vocês já têm.